Olá, na nossa disciplina de enfermagem em saúde da criança, o tema da aula é unidade de berçário. O berçário é considerado um setor de baixo risco, atendendo a demanda do recém-nascido a termos. Dentro da área da pediatria, nós temos duas terminologias, que seria a criança termo, que é aquela criança que nasceu na idade certa, não teve complicações no parto, sem qualquer problema. E nós temos também a terminologia a termo, que aí é criança que nasceu com algum problema fora da idade certa de gestação. Então, essa criança para ficar no berçário tem que ser uma criança termo, ou seja, o parto correu sem complicações, não teve problema nenhum, a criança está super bem, o apigar dela deu um valor entre 7 e 10. E aí também dentro do berçário, a criança não pode ter nenhuma anormalidade, ou seja, nenhuma alteração fisiológica ou anatômica, que venham a dizer que ela pode ter sinais de doenças aguda ou crônica. Como que deve ser a estrutura desse local? Como que deve ser a estrutura do berçário? Ele deve ser próximo à sala de parto, ele deve ter uma boa iluminação, de preferência as lâmpadas fluorescentes. Os pisos, paredes, tetos devem todos ser de materiais permeáveis. Não pode ser aberto se tiver janela. Não pode ser janela que entre o ar natural. Ela deve ser janela vedada. A sala deve ser lavável, de cor clara e fosca. Não deve ter reflexo. Deve ter um controle de acústica, não pode ser um local de barulho, porque exatamente o recém-nascido ele tem uma sensibilidade muito grande auditiva. Ele deve manter uma temperatura entre 24 e 26 graus, se houver necessidade. Em algumas regiões, principalmente muito quentes, deve ter o ar-condicionado. Deve ter painéis de gases e elétricos. Deve ter nesse painel de gases a saída de oxigênio e de vácuo, o ar comprimido. E deve para cada leito ter 2 tomadas pelo menos, para poder qualquer intercorrência ter como estar ali as tomadas para serviço desse leito. O setor deve ser composto também por uma sala principal totalmente fechada de vidro, que inclusive antigamente nós chamávamos até de aquário. O berçário era chamado de aquário, porque era uma sala fechada, onde as pessoas só conseguiam ver através de uma janela de vidro. E também deve ter o posto de enfermagem e a sala de higienização. O número de leitos desse local, ele é calculado de acordo com 30% dos leitos destinados ao puerpério. E a área mínima preconizada para cada berço deve ser de mais ou menos 2,5 metros quadrados e com 60 centímetros de distância entre um berço e outro. A equipe que trabalha nesse setor deve ser de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. E aí, quais os cuidados que serão prestados nesse setor? Lembrar a higiene da mão a todo instante, antes de entrar, depois que sair, pegou numa criança, pegou em outra, sempre a higienização da mão. Sempre estar conferindo a pulseira e os dados de identificação da admissão e verificar se está com os dados todos corretos. Acomodar o RN em berço aquecido, o berço higienizado e aquecido. Administrar a vitamina K, que é o Canaquion, que exatamente evita sangramentos, mas tudo de acordo com o protocolo. Realizar o banho de imersão em água morna e sabonete neutro.
para tirar apenas parte do resíduo. A gente não pode chegar lá e dar um banho no RN de modo que dê tirar todo o resíduo. Não pode, só parte do resíduo. Fazer o curativo umbilical, que é com álcool a 70%, para fazer apenas a higienização do local. Verificar se vestir o RN com roupa apropriada. E aí, no caso, se já tiver roupa trazida pela família, pode já ser colocado. Ou apenas usar a roupa da instituição hospitalar. Orientar a puérpera, que é o caso a mãe, quanto à técnica de amamentação. Verificar também a frequência cardíaca, respiratória e temperatura do RN. Pode, às vezes, ser solicitado o exame do pezinho, o exame do coração e o exame da orelhinha. Então, esses exames são feitos nesse local. Observar e anotar o aspecto das eliminações, aceitação do leite materno, estimular o vínculo entre mãe e bebê e fazer todas as orientações de higiene, cuidados, amamentação, banhos e tudo com a mãe e a criança. Então, esses são os cuidados básicos que a gente presta dentro de um berçário, ok? Espero vocês no próximo aula.